Bom dia, ou melhor dizendo, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Nós estamos agora para estar aqui falando da escola dominical, amém? Glórias a Deus. Nós estamos na lição 10, nesse dia 10 de março de 2024. Nós vamos falar hoje da ceia do Senhor, a segunda ordenação da igreja, amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele é bom, em todo o tempo nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo. Nós só podemos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar falando, Senhor Deus, do Teu poderoso amor, do Teu precioso nome. E nós queremos, ó Pai, aprender contigo. Então nos ensina através do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. O texto áureo vai dizer desta maneira: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Amém? Glórias a Deus. A verdade prática diz assim: a ceia do Senhor, como uma ordenação, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado, amém? Glórias a Deus. Diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. Nisso, porém, que vou dizer a vós, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, aleluia, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando ajuntais na igreja, a mestre, aleluia, ou melhor dizendo, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são, aleluia, sinceros, se manifestem entre vós. De sorte, quando vos ajuntais num lugar, não é para aleluia, comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei isto é o meu corpo, que é partido, aleluia, por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém, tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução, aleluia, da palavra do Senhor está dizendo assim: assim como o batismo em águas
A ceia do Senhor é também uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma celebração mais significativa. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. A terceira, um olhar para o futuro, quando mantém a sua expectativa, a esperança da segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com, reverência, júbilo e expectativa. Na natureza, da ceia do Senhor, na tradição cristã, ou melhor dizendo, na tradição cristã, o romanismo compreende de forma literal a expressão que são ditas, por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo. Lucas capítulo 22, versículo 19. Este cálice é o meu sangue. Lucas 22, versículo 20. Assim, segundo esse entendimento durante a cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como a transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro, da natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito, menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Porquanto, por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas, o Deus de Israel, Jesus disse, por expressão, que ele era a porta. João 10, 9. Evidentemente, ele não se refere a uma porta literal. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica, quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus Cristo, um olhar para atrás, quando contempla Cristo entregando, em sacrifício vicário. Parece que eu tenho que pular para o outro lado, né? De Jesus está no presente, no pão da ceia. Este entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. A posição pentecostal, a tradição pentecostal, entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus capítulo 18, versículo 20. Essa é a posição da memória dos pentecostais. Também enfatizam o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem, está em comunhão e não para dar comunhão. Em entendimento, se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Lerei novamente o número 3. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Serginho. Deus esteja te abençoando aí, em nome de Jesus. Tiago também, Rizal. Deus esteja aí operando na vida de cada um de vocês.
A posição pentecostal. A tradição pentecostal entende-se que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão a esse entendimento. Se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Sinopse 1. A ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, ou isso mesmo, em que Jesus está espiritualmente presente. E a ordenação da ceia, a segunda ordenação da igreja, e a ceia, ou santa, aleluia, consumação, amém? Glórias a Deus. Ou santa comunhão. Assim como o batismo, esta ordenança tem feito parte do culto Cristo desde o ministério terrestre de Cristo, quando ele próprio instituiu o rito na refeição da Páscoa, na noite em que foi traído. A ceia do Senhor tem alguns paralelos em outras tradições religiosas, tais como a Páscoa judaica. Outras religiões antigas e também se valiam de refeições sacramentais para se identificar como as suas deidades, mas ela vai muito mais além quanto ao seu significado e importância, seguindo as instruções dadas por Jesus. Os cristãos participam da comunhão em memória dele. Lucas capítulo 22, versículo 19 ao versículo 20, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 25. O termo traduzido por lembrança é anemes. Talvez não signifique exatamente o que o leitor está imaginando. Hoje lembra-se de algumas coisas, pensar numa ocasião passada, o modo neotestamentário de entender anamnesis. É exatamente o inverso, significa transportar uma ação enterrada no passado, de tal maneira que não se percam a sua potência e a sua vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. Semelhante conceito é refletido até mesmo no Antigo Testamento. O propósito da ceia do Senhor, Mari, seja bem-vinda, Deus te abençoe, é celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus Cristo na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Logo, há um sentido escatológico
na celebração da ceia do Senhor, quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Amém? Celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de diversões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios. Estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. O clima reprova, aleluia, ou melhor dizendo, o clima, aleluia, fraterno de comunhão deixará de existir. Atos capítulo 2, versículo 42 e 1 João capítulo 1, versículo 7. Nesse sentido, alguns que não esperavam pelos outros celebrarem a ceia juntos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, quando o espírito de divisão, litúrgios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Amém? Glórias a Deus. Sinopse 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa de sua segunda vinda. Modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente concernente à celebração da ceia do Senhor? Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia do Senhor indignamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou o modo como faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo e maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, de maneira irrelevante ou irreverente, quando se embriagava, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18, 21 e 22. Aleluia, uma celebração reverente, se em lugar de um advérbio que indica modo e maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza. Então, ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus, contudo, ninguém seja tentado em passar, aleluia, em pensar que pelo fato de ser um pecador, alcançamos pela graça, aleluia, pode participar da ceia do Senhor vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com os pecados não confessados? Pecados não confessados atrai
o juízo divino. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não o seu funeral. A ceia do Senhor celebra o Cristo que morreu, mas que também ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo de 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Nosso Redentor, ele vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Sinopse 3. A celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e, ao mesmo tempo, festivo. Auxílio teológico. O tríplice sentido da lembrança da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um tríplice sentido de lembrança, passando, aleluia, pelo passado, presente e futuro. A igreja se reúne como um só corpo, à mesa do Senhor, relembrando a sua morte, os propósitos, elementos usados de modo simbólico na comunhão representa o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele se entregou, aleluia, entregou o seu corpo, aleluia, derramou o seu sangue para redimir os pecados da humanidade. Amém? Glórias a Deus. Então, existe ainda um sentido bem presente. O convívio espiritual com Cristo, a sua mesa. A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um Salvador ressuscitado e vencedor. A expressão mesa do Senhor sugere estar ele presente como verdadeiro anfitrião, aquele que transmite o sentido de terem os crentes nele segundo a paz. Salmo 23, versículo 5. Finalmente, há um sentido futuro neste relembrar, sendo que a comunhão da qual o crente agora participa com o Senhor não é o ponto final. Nesse sentido, a ceia do Senhor tem uma dimensão escatológica. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela qual sua segunda vinda é pela reunião da igreja com ele para toda a eternidade. Amém? Conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem, na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança. É o resultado da graça que foi concedida a cada um de nós crentes, aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário ter esse discernimento quando se participa deste rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Amém? Revisando o conteúdo, quando, aleluia, e qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia do Senhor. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, Mateus capítulo 18, versículo 20. E também há o aspecto material da ceia do Senhor, para que a ceia do Senhor
aleluia, aponta? A ceia do Senhor, ela aponta para o Calvário. Que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? A ceia do Senhor proclama a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quem foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia do Senhor indignamente. Qual foi a advertência? Aleluia, já falamos sobre isso. O que a ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não, aleluia, o seu funeral. A ceia do Senhor, ela celebra Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Está aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 ao versículo 4. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de nós estarmos aprendendo mais um pouco do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os meus amados irmãos e irmãs, Senhor. Derrama do teu poder, da tua unção, do seu sobrenatural. E faça, Senhor Deus, com que os teus filhos e filhas sejam alcançados para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, colocar as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor venha nos ensinar mais e mais a cada dia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração para todos vocês, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Daqui a pouco nós estaremos de volta com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, e às 19 horas nós estaremos com um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe.